Bora falar também sobre Coelho no Galo, o Galo entre o rebaixamento e o sonho com Libertadores, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bora falar agora sobre Coelho, o atacante do Galo, na mira do futebol europeu. Pelo menos é o que garante o jornalista turco Ekrem Konur. Ele não cita nomes, mas garante que o Atlético vai receber nos próximos dias uma oferta que pode chegar até 12 milhões de euros ou 75 milhões de reais. Dá para tranquilizar o torcedor atleticano, não existe nenhuma chance de o jogador sair nessa janela de transferências. Até porque todas as principais ligas do mundo já não podem mais contratar jogadores. As únicas exceções nesse momento são Emirados Árabes, que não está na Europa, como todos sabem, além da Tunísia, da África do Sul e do Egito, que não tem capacidade financeira para tirar um jogador que é titular do Atlético. Dessa maneira, dá para assegurar que o Coelho fica pelo menos até 31 de dezembro. Recentemente, ele foi alvo de uma sondagem do Besiktas, mas a intenção do clube turco era pagar um valor abaixo até do que aquilo que havia sido gasto pelo Atlético quando da sua contratação. O Coelho havia sido comprado do Atlético Paranaense por 6 milhões de euros. Jogador avaliado hoje em 7 milhões de euros pelo Transfer Market, contrato até dezembro de 2028. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo hoje está mais perto de ser rebaixado do que de sonhar com Libertadores da América. Pelo menos é o que aponta o pessoal do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que costuma fazer apontamentos e percentuais em relação às chances de cada um dos times. De acordo com a UFMG, hoje o Galo tem 3 vezes mais chances de cair do que ir para a próxima edição da Libertadores e a Campeonato Brasileiro. O Atlético aparece na 13ª colocação com 25 pontos em 22 jogos. São 3 pontos de vantagem para o Z4, o Vitória é hoje o 17º colocado e o time que abre as últimas posições. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, são 11,4% de chances de o Galo ser rebaixado, é o 8º time com mais chances de queda. Já em relação às chances de Libertadores, apenas 3,6%. Talvez o único alento do torcedor do Atlético, depois desse início ruim de Jorge Sampaoli, se dá pelo fato de 2 partidas atrasadas serem contra times na parte de baixo da tabela e dentro de casa. Fortaleza ainda enfrenta o Sport e o Fortaleza na Arena MRV. E se vencer, além de se deslocar e se distanciar da zona de rebaixamento, ainda pode voltar a sonhar com vaga em Libertadores. Só para completar a semana de Sul-Americana, confronto contra o Bolívar em La Paz, na altitude. O Atlético jogou em casa de novo, contra um time que luta contra o rebaixamento, e de novo não venceu. O Atlético tem 3 pontos de diferença para o primeiro time na zona de rebaixamento, que é o Vitória, que foi derrotado pelo Fortaleza, né? Vitória que, inclusive, complicou os 2 jogos com o Atlético nessa temporada. Como você analisa o momento e o jogo desse fim de semana contra o Santos? É dramático o momento do Atlético. Não apenas pelo mau desempenho em campo, o mau desempenho coletivo que segue, mesmo com a chegada do Sampaoli. A gente já vê diferenças táticas na equipe, mas em termos coletivos, muita dificuldade. Acredito até que de entendimento pelo pouco tempo de trabalho do argentino, recém-chegado. Um péssimo momento individual de vários jogadores. Aliás, o departamento psicológico do Atlético precisa entrar em ação. Primeiro, Cirilo, o Lianco, que é um grande jogador que faz uma temporada muito boa, o Lianco precisa focar na bola, precisa focar no futebol. O Hulk, de novo aquele papo, mas eu acho que é um papo sério que não pode deixar de ser falado. O departamento de futebol do Atlético, eu falo Paulo Brax, eu falo Vitor, o próprio Sampaoli, não tem condição do Hulk carregar a braçadeira de capitão do Atlético. O Hulk não tem a parte emocional que o segure como capitão do time. O Hulk na Copa Sul-Americana tomou um cartão amarelo depois do jogo. O Hulk ontem tomou um cartão amarelo no intervalo do jogo. Se não tirar essa braçadeira do Hulk, ele vai se sentir no direito de fazer M como ele tem feito. Com a bola parada, sem bola rolando. Depois do jogo ele vai lá reclamar porque é capitão. No intervalo ele vai lá reclamar porque é capitão. E vai reclamar sem razão nenhuma. Sem razão nenhuma. Então o Hulk também precisa focar na bola. E eu acho que tirar a braçadeira de capitão pode fazer bem a ele. Ele não está bem emocionalmente para ser o capitão do Atlético, ele não está jogando bem. O Lianco está desfocado com a bola, ele precisa voltar a jogar bem. Tem muitos problemas individuais nesse time do Atlético, mas eu acho que essa parte de confiança, e me chamou muito a atenção a entrevista coletiva do Sampaoli, porque com 2 jogos o Sampaoli já mostrou desânimo na entrevista coletiva. O Cuca saiu falando que não tinha mais de onde tirar dessa equipe, e o Sampaoli chegou dizendo que está tendo dificuldade de tirar da equipe, que a equipe está muito abaixo daquilo que ele imaginava, e está.
Não precisava do Cuca ter falado e não precisa do Sampaoli falar. Tá todo mundo vendo. Nós estamos vendo, os treinadores estão vendo, a arquibancada está vendo. E quem tem que dar a resposta são os atletas, claro, com o suporte do departamento de futebol, psicológico, médico, físico, técnico. Mas quem precisa dar a resposta são esses atletas. Quem tem que dar a resposta é o Lianco, é o Alonso, é o Franco, é o Hulk, é o Arana, é o Dudu, é o Júnior Santos, é o Bernard. Tá na mão dessa turma, cara. Não adianta mais a gente ficar falando aqui. A diretoria, ela quitou o que devia. Antigamente o problema era da diretoria com atraso de salário. Tá quitado. Depois o problema virou o Cuca. Saiu. Chegou o Sampaoli. E a coisa não engrena. Tá na hora desses caras chamarem a responsabilidade para eles, tomarem algum tipo de atitude interna. Eu não vou aqui dizer que há problema interno, porque eu não sei, eu não estou no dia a dia. Eu só consigo enxergar a partir do momento que a bola rola nos jogos. 90 e tantos minutos. E ontem foram para mais de 100 minutos, por conta dos acréscimos. E tá ruim pra caramba, cara. Se o problema é interno, se é um problema de vestiário, eu não sei, não vou ser leviano de falar que não tem jogador correndo, que jogador não toca pra fulano, pra ciclano. Não posso falar isso. Mas eu posso falar e afirmar aqui que coletivamente o Atlético é um nada, cara. E por culpa muito mais dos atletas do que agora dos treinadores. Porque a gente já tá falando do segundo, com uma ideia completamente diferente. E a coisa não engrena. Os atletas precisam dar resposta. A culpa já passou por muita gente dentro do Atlético. Muita gente. E muitas críticas com razão. Lá atrás, quando estava devendo salário, devendo bicho, as críticas para a diretoria foram pesadas e foram com razão. Foi tudo quitado. As críticas ao Cuca, todas com razão. O Cuca saiu, chegou o Sampaoli. Agora vamos começar a bater no Sampaoli? E esses caras que estão calçando chuteira, meia, calção, camisa? Que dia que eles vão assumir a responsabilidade? Então precisa focar na bola, trabalhar mais, reclamar menos, porque esse tempo está prejudicando também o time dentro de campo. O time está pilhado demais, caindo em pilha de criança de 5 anos, cara. É isso que está acontecendo no Atlético. É o Lianco caindo em pilha jogo após jogo, o Hulk caindo em pilha jogo após jogo. Então o emocional, a parte emocional desse time está em frangalhos. O Atlético emocionalmente está no chão. É preciso urgentemente recuperar. Porque se você não está bem, tecnicamente, você pode recuperar ali no dia a dia com trabalho, com treino. Fisicamente, com trabalho físico. Agora, emocionalmente, é muito perigoso. O Atlético juntou tudo isso. Tá muito ruim, cara, e é preocupante. E até aproveitando algumas falas do Panzi, sobre o Hulk, Panzi. 72% dos cartões recebidos por ele em 2025 foram por reclamação. Foram 11 cartões amarelos, sendo 8 por reclamação, né? Eu puxei súmula por súmula e apenas 3 jogos foram por faltas cometidas. Então, é esse número, 72% dos cartões do Hulk, todos amarelos, foram por reclamação em 2025. E ao todo são 64 cartões amarelos desde que ele chegou ao Galo em 2021. E sobre a fase do Atlético no Campeonato Brasileiro, uma comparação também com 2024, no encerramento da 23ª rodada, o Galo tinha 30 pontos na edição passada, e com 2 jogos a fazer também. Nesta edição, são 5 pontos a menos, o que leva, né, a gente a falar que a luz acesa a luz vermelha, melhor dizendo, está acesa para o Atlético para não correr o risco de, mais uma vez, né, na última rodada, tentar se livrar do rebaixamento. Então essa é a hora de focar também no Campeonato Brasileiro, mas nesta semana é deixar a competição um pouquinho de lado, porque tem a Copa Sul-Americana. Bom, vamos ver a lista de relacionados. Sampaoli relacionou 24 jogadores para o duelo de quarta-feira contra o Bolívar. Esse jogo vai ser em La Paz. 3.600 metros de altitude. Goleiros, Everson, Gabriel Delfim e Robert. Zagueiros, Júnior Alonso, Ivan Roman, Lianco e Vitor Hugo. Laterais, Caio Paulista, Guilherme Arana e Natanael. Os meio-campistas, Alexander, Fausto Vera, Alan Franco, Gabriel Menino, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes e Reinier. E os atacantes, Biel, Thomas Coelho, Dudu, Hulk, Júnior Santos e Rony. 24 jogadores, então, relacionados pelo Jorge Sampaoli para este duelo. E o Atlético preparou uma logística especial, até pela questão da altitude, 3.600 metros. A última vez que o Galo jogou com o Bolívar lá foi em 2000. Então, um duelo de 25 anos. E foi uma sapatada, viu? 4-0 pro Bolívar, com o Veloso pegando o pênalti, evitando o 5º gol do adversário. Mas jogou com o The Strongest em 2013, quando foi campeão da Libertadores, e venceu na mesma altitude
a equipe boliviana. Então dá para vencer e o Palmeiras foi prova disso também em 2025. Venceu o próprio Bolívar lá na Bolívia por 3-2 na Copa Libertadores. Cirilo? Precisa mudar a atitude, né, Edu? Mudar a atitude, mudar a ambição, deixar de ser esse time molenga aí, porque se for a Bolívia com essa postura, toma. E esse Bolívar não é time ruim não, cara. Não é time que cansamos de ver boliviano aí que tomava de 12 aqui no futebol brasileiro e voltava lá e ganhava de 4-0. Não é esse time que vai jogar com o Atlético quarta-feira, não. 8 jogos de invencibilidade na temporada. Você tocou numa palavrinha aí que é atitude. Eu acho que a atitude ela é um adversário muito pior pro Atlético hoje do que a altitude. Porque falta isso, a equipe do Atlético. Atitude. E não se enganem. Ontem, ouvindo o pré-jogo e o pós-jogo pela Rádio Itatiaia, muito atleticano falando: perder para time boliviano, me ajuda aí. Gente, posso ser sincero? O Bolívar é favorito para o confronto contra o Atlético, principalmente esse jogo lá em La Paz. Hoje o Bolívar joga um futebol melhor que o do Atlético, em termos de desempenho. Eu não vou nem falar de investimento, de qualidade individual, porque isso no papel o Atlético tem mais. Eu não preciso falar isso aqui, mas em termos de desempenho, jogo coletivo, time de futebol, hoje o Bolívar é melhor, o Bolívar é favorito. O Brasil, a seleção brasileira, foi a El Alto, com altitude um pouquinho maior do que a de La Paz, mas também com altitude. 4.100. Exatamente, e perdeu para a seleção da Bolívia, que terminou o jogo com 4 jogadores deste Bolívar. Então não é qualquer adversário, não se enganem, mas eu sigo achando que o principal problema do Atlético é ele mesmo, é individualmente, é jogador que está pilhado, é jogador que não está focado, é atitude, é o que o Sampaoli falou na coletiva de ambição. Tem faltado tudo isso a essa equipe. E eu repito, Cirilo, a torcida tinha quase 40 mil pessoas ontem na Arena MRV, não faltou apoio, não faltou torcida. A diretoria trabalhou para quitar tudo, está tudo quitado. Salário em dia, e não são salários baixos. Premiação em dia, e não são premiações baixas. O Atlético tem toda a estrutura, um ótimo centro de treinamento. Trocou de treinador, o treinador é bom, ele está com ambição, está motivado. O que falta para esses caras? O que está faltando para esses jogadores do Atlético? Está faltando para eles mostrarem para o torcedor e para a gente alguma coisa, porque para eles não está faltando nada nesse momento. Então o problema do Atlético, ele vai muito além do Bolívar. Eu vou repetir, o Bolívar, acreditem, é favorito no confronto contra o Atlético. Se o Galo não mudar, vai voltar com outra derrota lá de La Paz. Precisa mudar a atitude para vencer na altitude. É isso aí, massa atleticana aqui do canal Fanático do Galo News. Muito obrigado por assistir o vídeo e se você gostou, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações e comenta bastante aí o que você acha dessa situação do Hulk. O nosso ídolo aí atleticano tem tomado muitos cartões besta, né? O jogador aí, como falou o Edu Panzi, sempre indo reclamar com a arbitragem após os jogos, após o fim do primeiro tempo, e o jogador tá sempre ali tomando um cartão amarelo. Quem não se lembra também daquela cena inusitada na Sul-Americana, aonde ele conversando com o árbitro de boa, de repente ele acaba tomando um cartão amarelo. É muito complicada a situação, porque o atleta acaba desfalcando o Galo em algumas situações, em outras ali, né, já fica marcado de sempre tomar um cartãozinho amarelo e deixa em situação complicada. O que você pensa sobre isso? Já usa aí o espaço para comentário para deixar sua opinião.